O Senhor vos dê a paz. Com este primeiro domingo da Quaresma, começa assim este grande itinerário, ou melhor, já começou em quarta-feira de cinzas, este itinerário que nos leva à Páscoa do Senhor e que nos chama a uma renovação da nossa vida. Não uma renovação porque sim, mas uma renovação é como quando nós vamos a uma festa. Se vamos ter uma festa importante, como é que fazemos? Vamos comprar um vestido novo, vamos ao cabeleireiro, ao barbeiro, preparamos-nos para isso. E também sabendo que vamos ter este encontro tão importante, esta vivência tão importante como é a Páscoa do Senhor, em que se celebra o mistério central da nossa fé, em que se celebra algo tão importante na nossa vida, somos chamados a viver esta renovação. Então, as leituras que escutamos, esta palavra de Deus, ajuda-nos a viver um pouco isso. A primeira leitura do livro do Gênesis, o livro do Gênesis não é um livro de história, não é um livro de ciência, mas é um livro que é um livro teológico, que nos diz o princípio de tudo. E o que é que está ao princípio de tudo? O que é que está ao princípio do nosso mundo? O que é que está ao princípio da vida da humanidade? O amor de Deus. O amor de Deus. Este Deus que amava tanto, que quis tanto ter alguém para ter esta dedicação profunda, o que é que faz este Deus? Cria o ser humano e constrói um paraíso. Pensem, Deus criou-nos para o bem, Deus criou-nos para a felicidade, Deus construiu-nos com amor, fez-nos com amor e nesse amor colocou-nos neste jardim maravilhoso. Deus sonhou-nos em grande. Ao princípio está o amor de Deus que nos sonhou em grande. E então, por que é que existe o mal? Então, por que é que existe o pecado? Então, por que é que Deus quis que este mundo fosse um paraíso e nós às vezes transformamos-o num inferno? E tantas vezes está a inveja do demónio que semeia a discórdia e está também a nossa maldade. Somos belos porque fomos criados por Deus. Deus coloca no nosso coração a capacidade de amor, mas nós também somos capazes da inveja, do mal, da traição. E tantas vezes construímos este mundo que Deus queria que fosse um paraíso, construímos um inferno. Então, aqui temos Adão e Eva. Adão e Eva, onde Deus os coloca no paraíso, dá-lhes tudo e diz: cuidem deste paraíso. Esta não é missão só de Adão e Eva, é hoje a nossa missão de cuidar deste mundo. Só que Adão e Eva desconfiam de Deus. Desconfiam de Deus. O demónio vai lá colocar no coração: mas será que Deus gosta mesmo de vocês? Não confiem assim tanto. E Deus que tinha dito: olhem, cuidado com a árvore da ciência do bem e do mal. Porque se comem dela, isso faz-vos mal. O que é que isto quer dizer? Que nós não devemos saber o que é bem e o que é mal? Claro que sim. E Deus colocou no nosso coração a nossa capacidade de saber o que é bem e o que é mal. Mas na linguagem bíblica, conhecer não significa saber. Significa fazer-se dono, possuir. E não é o que nos acontece tantas vezes. Nós sabemos o que é bem e o que é mal, mas às vezes queremos ser donos e queremos decidir nós o que é bem e o que é mal. E chamamos ao mal bem e ao bem mal. E quando nos colocamos donos disso, quando fazemos donos do que é bem e o que é mal, querem que eu vos dê exemplos? Olhem à vossa volta. Quando nós dizemos: não, o mal é bem e o bem é mal. Quando chamamos ao mal bem e ao bem mal, que confusão vai aí? E então, depois, Adão e Eva, quando se afastam de Deus, quando desobedecem a Deus, o que é que descobrem? Que estavam o quê? Sim, mas
a Bíblia diz uma palavra, estavam nus. Esta nudez não é uma coisa física, mas esta nudez é espiritual. Descobrem que sem Deus estão nus. Sem Deus têm vergonha. Sem Deus falta-lhes tudo. Afastados de Deus há um vazio. Falta-lhes a graça. É o vestido de graça que Deus lhe dá. É o vestido de amor. Esta revestição, este revestir de amor que Deus lhe dá. E eles sentem que estão nus. E têm vergonha. Têm vergonha de Deus, têm vergonha um do outro e vão se esconder. E quantas vezes nós andamos escondidos porque temos vergonha? Porque nos falta o mais importante da nossa vida. Isto é muito importante. Às vezes nós no livro do Gênesis queremos ver nisto um relato histórico ou um relato jornalístico, que não é isso, mas às vezes desvalorizamos este livro do Gênesis. É importantíssimo, porque diz-nos o princípio, a raiz da nossa vida, o fundamental, o importante da nossa vida. Então, Adão e Eva são aqueles que se afastam. E por isso hoje, Adão e Eva, tantas vezes, somos nós. Somos nós. Somos nós que queremos ser donos do bem e do mal e decidir o que é bem e o que é mal. Somos nós que dizemos, eu preciso lá de Deus para alguma coisa. Somos nós que nos escondemos de Deus. E quando nos sentimos nus, vamos tentar revestir-nos de alguma coisa que nos engana e que nos ilude. Então, por isso, seja São Paulo, na segunda leitura, que o Evangelho, São Paulo diz-nos, Jesus é o contrário de Adão. Jesus, que era de condição divina, assume a nossa natureza humana e reveste-se completamente da vontade do Pai. E quando Adão e Eva desconfiam de Deus e querem fazer por sua cabeça, Jesus confia totalmente em Deus. Diz-nos isso São Paulo. E no Evangelho encontramos isso. Jesus que é tentado como nós somos tentados. Mas ele tem uma resposta diferente. A serpente, o demónio vai lá dizer, olha, eu tenho outra proposta para ti, que é melhor. Olha. E Jesus o que é que diz? Não. Eu confio no Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Quais são as tentações de Jesus? O ter, o poder e o aparecer. E agora vocês, ao longo desta semana, vão pensando nisso. A nossa tentação, tantas vezes, também não é essa. Como é que eu sou feliz? Deus diz-nos como é que devemos ser felizes. Como é que podemos ser felizes? Deus diz-nos o que é que nos faz mal. Mas nós dizemos, não, eu sou feliz quando tenho. Eu sou feliz quando mando. Eu sou feliz quando apareço. Sou feliz pela minha fama, sou feliz pelo meu poder, sou feliz por aquilo que eu tenho. Concordam comigo? Tantas vezes, no superficial, pensamos que somos felizes quando temos poder, quando aparecemos, e quando temos poder, quando aparecemos, e quando temos coisas. Não é essa a nossa tentação, tantas vezes. Mas depois há momentos na nossa vida em que descobrimos que o nosso poder é passageiro. A nossa fama, um dia somos muito famosos, até no Instagram ou no Facebook, depois do dia já ninguém nos liga. O nosso dinheiro às vezes vale por pouco. E por isso, estas tentações do demónio com que ele nos tenta e com que ele tenta tentar Jesus, são um engano, são uma ilusão. E Jesus diz, não, o meu alimento, dirá outro dia, é fazer a vontade do meu Pai. Aquilo que verdadeiramente me reveste, aquilo que verdadeiramente me dá força, é Deus. E quando estou longe de Deus, estou nu. Então, esta contraposição. Isto, se calhar, é um desafio para esta quaresma. O que é que verdadeiramente me preenche? E no superficial, tantas vezes, se eu tenho um carro novo, até me dá uma certa satisfação. Se eu apareço, se eu tenho alguma fama, se eu tenho algum poder, se eu tenho algum dinheiro, até parece que me dá satisfação. Mas depois, quando vamos em profundidade, descobrimos que
pode ter a sua importância, mas é uma ilusão. Aquilo que verdadeiramente me preenche, dirá Santo Agostinho, só Deus. Só Deus. Criaste-me para ti, Senhor, e o meu coração só repousa quando repousar em ti. E sem ti, ó Deus, estou nu. E tantas vezes andamos a fugir de Deus. Agora, este caminho de Quaresma, este caminho de redescobrir, este caminho de conversão, e nós às vezes pensamos que conversão é não sei o quê, mas conversão é só inverter o nosso sentido de marcha. Dizer, espera aí, eu estou focado nisto, mas estou a olhar para o lugar errado. Aquilo que verdadeiramente me enche o coração é Deus. E é voltar para lá. Mas para fazer isso, o que é que temos que fazer às vezes? Para escolher uma coisa, às vezes temos que dizer que não a outra. E é isso que às vezes é difícil. Irmãozitos, está na hora da história, não? Já está na hora da história? Pois. Então, era um dia uma família que vivia muito bem, tinha posses e viviam até tranquilamente. O pai, a mãe e 6 filhos. E viviam, sim, uma vida tranquila, e eram todos muito católicos, muito cristãos, muito praticantes, de confissão, comunhão, missa, todas essas coisas. Todos, menos um. O pai de família ia à missa de vez em quando, mas ficava lá no fundo da igreja, à distância. Confissão não, comunhão não, uma certa distância. E toda a família passava a vida a querer converter o pai. Mas tens que ir à missa, mas tens que te confessar, mas tens que... E ele, não. E todos tinham essa inquietação e julgavam o pai. Tens. E ele não queria, e era ali uma luta. Até que um dia, aquele homem ficou doente. Não havia nada a fazer, um tumor grave, não havia nada a fazer. E quando aquele homem percebeu que tinha chegado a sua hora, foi ele. Já não foi os filhos, não foi a mulher, que foi ele que mandou vir o padre, confessou-se, quis receber a comunhão. Depois chamou a família e disse-lhes, olhem, eu tenho que vos contar uma coisa, agora sei que vou morrer, tenho que vos contar uma coisa. Vocês sempre quiseram que eu fosse à missa, que eu comungasse, que eu confessasse, que eu fizesse essas coisas. Mas eu nunca o fiz por quê? Porque havia uma coisa que eu tinha no coração, que eu sabia que se eu fizesse, eu tinha que mudar. Sabeis, nós somos uma família assim, que está muito bem na vida, porque quando eu era jovem advogado, mudei um testamento. E por isso, nós vivemos muito bem, porque toda a nossa riqueza foi de um testamento que recebemos, que não era nosso. E por isso, eu nunca fiz, porque eu sabia que se eu me aproximava, a minha consciência ia pesar, eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. E como não queria mudar, eu preferi estar à distância para não mudar. Agora que vou morrer, conto-vos a verdade. Vocês façam o que quiserem. O homem morreu tranquilo. Sabeis o que é que aconteceu àquela família? Tão católica, tão praticante, tão santa. Começaram a deixar de ir tanto à missa, começaram a deixar de comungar tanto, começaram a deixar de se confessar, porque agora sabiam aquela verdade. E se o fizessem, tinham que mudar alguma coisa na sua vida, e não estavam muito para isso, porque era incómodo. Às vezes há coisas na nossa vida que são incómodas, mas quando vivemos com um pé num lado e outro pé no outro, quando não temos coragem de dizer, ok, mas isto compromete-me na vida, vivemos assim. Mas eu não sei se encontramos verdadeiramente a vida, o sentido da nossa vida. Por isso, sei que isto pode parecer, mas esta Quaresma convida-nos a ir em profundidade, a ir ao sentido profundo da nossa vida. E para isso, há algumas coisinhas pequenas. Nenhum de nós tem que mudar um testamento. Mas há algumas coisinhas pequenas que temos que decidir.
algumas coisinhas pequenas que temos que nos comprometer. E olhem, às vezes nós dizemos, ai, coitado do domingo, tenho que deixar isto, coitado do domingo, tenho que deixar aquilo. Não! Às vezes percebemos que aquilo que aparentemente nos segura é aquilo que nos amarra. Aquilo que nós achamos que nos segura é aquilo que nos amarra. E quando cortamos, descobrimos. Quando podemos dizer, meu Deus e meu tudo, descobrimos que a felicidade não está no ter, não está no aparecer, não está no poder, mas a verdadeira felicidade está em encontrar Jesus Cristo, em caminhar com Ele. E Ele é exigente, pede-nos alguns compromissos, mas verdadeiramente é capaz de dar o sentido profundo à nossa vida. Se assim não fosse, não celebrávamos a Páscoa. E porque acreditamos na Páscoa e na vida nova de Cristo, então queremos que esta Quaresma seja feita com algumas mudanças. Já chega assim, não já, irmãozinhos? Já é suficiente? Já. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.